Primeira coisa é o início no teclado. É muito importante você conhecer o início do teclado para você, de fato, não só conhecer as notas, as teclas, como que funciona, mas você fazer alguns exercícios práticos para destravar o dedo e conseguir, de fato, ter coordenação motora e ser capaz de tocar algumas melodias. Então eu já comentei algumas vezes que a forma mais simples de se iniciar no teclado é através das melodias e das escalas. Então é você conhecer a escala de Dó maior para destravar a sua mão direita, conseguir tocar algumas melodias de hinos, por exemplo, dessa forma. Porque é muito mais simples eu tocar um dedo de cada vez do que um conjunto de dedos. Só que normalmente as pessoas invertem esse papel e começam pelos acordes sem ter essa base antes, e isso acaba impossibilitando de fato de vocês aprender e ter essa coordenação motora que é a base para todo o resto e tudo que a gente vai estudar a seguir. Você também precisa praticar algumas melodias, não apenas uma, mas várias melodias, porque assim você começa a ter mais familiaridade com cada uma das teclas, porque uma coisa é você entender o mapa do instrumento. Por exemplo, antes de duas teclas pretas é sempre a notinha Dó, ou depois de duas teclas pretas é o Mi. Essa é a aula 0, mas você simplesmente estudar isso na teoria não vai te dar uma habilidade, uma vivência no instrumento. E muita gente acaba tendo dificuldades na hora de tocar por não ter essa vivência. Simplesmente assiste uma aula, mas não aplica. E é de extrema importância você entender o conceito e aplicar para você conseguir encontrar essas notas muito rápido. Porque depois no futuro, para você tocar acordes, fazer ritmos, arpejos, dedilhados, você já vai ter uma familiaridade maior, vai conseguir encontrar cada uma dessas notas mais rapidamente. Então, ter um repertório melódico também é muito importante para você conseguir estar se desenvolvendo. Além disso, a gente também precisa estudar os acordes, mas só depois de estudar as melodias. Aí você vai estudar e conhecer o acorde básico, que é os acordes maiores, que é Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior e Dó maior. Porque através dos acordes você vai conseguir tocar alguns hinos. E você conhecendo eles, você já vai conseguir tocar seus primeiros hinos com mais tranquilidade, com mais facilidade. Mas não adianta simplesmente você treinar os acordes. Mas, além de aprender os acordes, praticar alguns exercícios práticos mesmo, não só na teoria, mas principalmente aplicar dentro de hinos. Então, estudando os acordes, depois você precisa aplicar tudo isso, todos esses acordes, na prática. Mas isso é apenas o início da nossa jornada, porque depois você precisa aprender já dentro dos encadeamentos de acordes, que é a forma mais fácil, mais bonita e correta de se tocar. Porque dentro dos encadeamentos, que é Dó, Sol, Dó, Dó com sétima, Fá, Fá menor, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Aqui eu não tenho simplesmente o acorde maior, mas eu também tenho os acordes menores juntos. E o que é interessante? Que você já é capaz de tocar vários hinos que sejam dentro do tom de Dó maior. Então você estudando os encadeamentos de acordes, você consegue já estar evoluindo. E a gente tem ao todo 15 encadeamentos. A gente vai ter 8 encadeamentos no círculo das quintas, que vai ser o encadeamento no tom de Dó, depois no tom de Sol, no tom de Ré, no tom de Lá, no tom de Mi, no tom de Si, no tom de Fá sustenido e no tom de Dó sustenido. Então a gente precisa estudar em todas as tonalidades, porque para tocar na igreja, muitos irmãos vão cantar em tons diferentes, distintos. Ou talvez o hino que você vai tocar vai estar no tom de Mi maior, mas se você só conhece o encadeamento de Dó maior, vai ser muito difícil você conseguir acompanhar. E é uma das grandes falhas que eu percebo, é de tecladistas estudarem apenas tons naturais. Por exemplo, tom de Dó, Sol, Ré, que não tem quase teclas pretas. Só que quando você precisa tocar no tom de Fá sustenido, de Dó sustenido, acaba tendo dificuldade. Por quê? Não estudam dentro do encadeamento. Então é importante vocês sempre estudar os encadeamentos dentro do ciclo das quintas, que são todos esses tons sustenidos, e também dentro dos ciclos das quartas, que são os tons bemóis, que são mais 7 tons, que é o tom de Fá maior, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Ao todo nós temos 15 encadeamentos e vocês precisam estudar todos eles para se tornar realmente um tecladista preparado para tocar em qualquer tonalidade, não ficar sempre dependente de apenas
tom simples. Parece muita coisa, mas é simples. Desde que você tenha tudo isso organizado, basta você praticar o encadeamento e tocar vários hinos dentro deles para você conseguir estar se desenvolvendo cada vez mais. A gente também precisa ter a prática dentro desses encadeamentos, tocando hinos em tons sustenidos, tons bemóis, mas obviamente que talvez você pense, mas eu não conheço tantos hinos em tonalidades bemóis ou sustenidos. Por isso que é importante você de fato entender não só como faz os encadeamentos, mas como transpor o tom de um hino. Eu posso pegar um hino específico e tocar ele em todos os 15 tons. Mas para mim poder fazer isso, eu preciso estudar a música como um todo e não pular etapas. Eu vejo muita gente querendo treinar os encadeamentos, por exemplo, e achar que vai conseguir decorar todos eles só estudando, mas não praticando hinos. Mas a partir do momento que você é capaz de trocar o tom de cada um dos hinos, você pode pegar o mesmo hino e tocar em todos os tons. Depois você pega um segundo hino e toca em todos os tons. Isso é importante para você chegar preparado na sua igreja. Porque às vezes você ensaia um hino na sua igreja para tocar e chega à noite, o irmão canta meio tom acima ou um tom abaixo. Se você não treinou isso antes, ou se você não tem essa habilidade, você vai ter muita dificuldade de conseguir estar acompanhando os irmãos da sua igreja. Então tocar em todos os tons é importante e além de você estudar o ciclo das quintas, ciclo das quartas com os encadeamentos, você precisa estar praticando os hinos nessas tonalidades. Depois disso, é importante você estudar as escalas. Mas quando eu falo as escalas, não é só os tons naturais, mas todos os tons, também mais 15 escalas. Isso pensando só em escalas maiores, mas a gente precisa estudar as duas categorias de escalas, que são as escalas maiores e as escalas menores. Eu falei anteriormente que a ideia do encadeamento é você conseguir acompanhar um hino. Por exemplo, se eu estou tocando o hino no tom de Dó maior, eu vou encontrar todas as notas próximas. Por exemplo, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Acabei de tocar no tom de Dó maior com as notas próximas. Mas se eu precisar tocar o mesmo hino no tom de Lá maior, eu consigo? Sim, porque eu sei o encadeamento de Lá maior. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tá vendo? Tudo próximo os acordes. Agora, as escalas também é essencial para você ter um norte para tocar melodias, para você poder, de fato, conseguir fazer improvisos, para você conseguir tocar solos e introduções de hinos. Porque a base que a gente tem dentro de um hino é sempre o tom. E esse tom a gente vai precisar sempre de duas coisas. Como um guia é o encadeamento, que vai mostrar quais são os acordes possíveis naquele tom, e a escala para você não sair procurando de forma aleatória. Eu vejo muita gente tocando, por exemplo, no tom de Sol maior, que é um tom teoricamente natural. A gente só vai ter a tecla que é o Fá sustenido, porque a escala de Sol maior vai ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Diferente da escala de Dó, que é tudo natural. Diferente da escala de Ré, que vai ter Fá e Dó sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Eu conhecendo essas escalas, eu sei exatamente quais teclas eu posso tocar e quais eu não posso tocar. Algumas pessoas acham que todos os tons é só tocar teclas brancas, mas isso é errado. Aí se você está tocando no tom de Sol maior, por exemplo, que você vai ter a tecla sustenida, que vai ser o Fá. Se você toca tudo branca como se fosse Dó, ó como que vai ficar esquisito. E aí eu vejo muita gente, até minha mãe brinca, ela fala que é catando milho. Muita gente tentando tocar a melodia de um hino, mas pelo fato de não ter a base da escala, fica procurando essas notas de ouvido. E sabe qual que é o resultado? Que sempre vai ter erros quando você estiver tocando. Agora, a partir do momento que você conhece os 15 tons dentro do ciclo das quintas e das quartas e sabe quais são os acidentes, quais são as teclas pretas e brancas que você tem que tocar em cada um dos tons, você consegue tocar com muito mais liberdade e você não erra na hora de você estar tocando. Você quer descobrir o caminho mais rápido para aprender a tocar e se tornar um músico preparado para tocar na igreja? Participe do Desafio da Harpa Cristã, um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito para se tornar um músico preparado para tocar na igreja em menos de uma semana. E o melhor, através dos lindos hinos da Harpa Cristã. Então você não vai perder tempo tendo que fazer vários exercícios, e sim já colocando a mão na massa e tendo a possibilidade de aprender
como tocar os hinos em 3 versões diferentes, que é a versão em ritmo, dedilhados e melodias, que são os solos dos hinos. Tudo com método próprio que eu mesmo desenvolvi através do método MP10X, para você fazer as melodias 10 vezes mais rápido, através do método função TSD, que você vai ter a possibilidade de tocar vários hinos simplificados e com poucos acordes, inclusive grande parte deles com apenas 3 acordes, para você ter resultados rápidos e ter a possibilidade de ainda nesse mês poder estar tocando na sua igreja e adorando a Deus com excelência. É um método próprio que você nunca viu, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre música e vai te trazer um resultado incrível em apenas uma semana. Esse evento vai ser um evento 100% online gratuito que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sempre às 21 horas, sempre às 9 horas da noite. Então, para se inscrever, muito simples, aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, tem o link, clica lá, faça o seu cadastro gratuitamente, vai ser um prazer ter cada um de vocês juntamente comigo. Então, clica lá, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber todo o link das aulas e principalmente todos os materiais de apoio que teremos durante o nosso desafio da Harpa Cristã. Então faça sua inscrição e nos vemos lá.